fé faz mudar sua vida. Você deu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Muito boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que você está vendo, porque isso aqui é uma gravação. Queremos abençoar a sua vida. Hoje é segunda-feira, né? Dia que nós falamos de prosperidade. Prosperidade é vida abundante, né? Prosperidade é ser próspero, né? É você ter em abundância tudo, inclusive saúde, alegria, felicidade, né? E na vida econômica você ser uma pessoa bem sucedida. Mas para isso você tem que ser uma pessoa que não rejeita os conselhos do pai. O filho que rejeita os conselhos do pai, querendo ou não, ele acaba em maus lençóis. As coisas não saem da maneira que ele gostaria que saísse. Por quê? Porque o pai sempre quer o melhor para o filho, tá? E isso é o que acontece com os homens, com a humanidade, com as pessoas no geral, tá? No contexto geral, as pessoas sofrem e sofrem muito mesmo, por não dar ouvido a seu pai. Tem um pai, mas não dá ouvido a seu pai. Aí quer seguir seus próprios entendimentos. Aí então ela sofre muito. Vamos ver isso hoje, um trechinho da palavra, porque aqui o tempo nosso é curto. A gente traz um pouquinho da palavra para você que não pode sair de casa. Você que pode sair de casa, você tem que vir para o meio da congregação, para poder você então ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus vai vir uma fé no seu coração, que não é essa fé natural, é a fé espiritual. E aí com essa fé espiritual é que você vai conquistar aquilo que você precisa conquistar na sua vida, ou necessita, que você tem direito, mas por ignorar o seu pai, você acaba perdendo esse direito. E aí vive uma vida de escassez aí, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 13, lá está dizendo: ninguém escapa da minha mão. Então o Senhor Deus está falando lá que ninguém escapa da mão dele. Não adianta, meu irmão, ninguém escapa da mão de Deus, né? Por quê? Porque foi ele que fez todas as coisas, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra aqui. Prepara lá um copo de água assim, ó, como esse, tá? Ou qualquer coisa que tenha água. Chama os doentes. Hoje é dia de prosperidade, vamos orar pela prosperidade, mas não quer dizer que Deus pode te curar, te libertar de alguma coisa, tá bom? Vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus, e coisas boas vão acontecer, pode ter certeza disso. Não tenha dúvida disso, que Deus vai te abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, começa a compartilhar o vídeo aí com todo mundo. Compartilha nos grupos de família, de amigos, de escola, de trabalho. Compartilha aí para todo mundo e peça para todo mundo se inscrever no canal do YouTube aí, para que o nosso tempo aumente, para a gente falar mais das coisas de Deus aí, tá bom? Então, antes da gente começar, já falar aqui da palavra de Deus, a direção para a gente prosperar, deixa eu falar a respeito do nosso ministério, tá? O nosso ministério, ele é um ministério que gosta de cumprir os mandamentos, e um dos mandamentos está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar quer dizer anunciar o evangelho a toda criatura, né? Então, a Igreja Internacional da Graça de Deus está aí no mundo inteiro. Qualquer país do mundo que você for, ou alguém que você conhece for, só chegar lá, ligar o televisor, procurar os canais, lá você vai encontrar o missionário R.R. Soares anunciando o Evangelho, e o melhor de tudo, já no idioma daquele determinado país. Alguns países já temos igreja física, mas a maioria
pela televisão, aí, pelas redes sociais. Você lê lá Marcos 16:15, na Bíblia Católica, São Marcos, capítulo 16, verso 15. Se você entender aquilo ali como mandamento, você precisa acrescentar esse mandamento na sua vida, independente da sua crença religiosa, tá? Se você não entender como mandamento, não é com você que Deus está falando. Deus te quer para outra coisa, não para esse compromisso, que isso aqui é um compromisso, tá? É um voto que se faz com Deus. Eu vou cumprir esse mandamento, eu não vou aí pelos países do mundo inteiro, mas a minha ajuda para que a televisão ela todo mês ela é sagrada, é um mandamento que eu vou cumprir, é um voto que eu vou fazer com Deus aqui, tá? E aí então, fixado aí no Facebook do pastor Oswaldo, está todas as contas da igreja, como também aquelas que o missionário fala lá na televisão. Tanto faz, tá? Você pode, então, todo mês fazer um depósito, aí você tira um retrato do depósito. E qual é o valor? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí você tira um retrato do depósito e coloca nesse WhatsApp aí. Compartilha nesse WhatsApp, que é o WhatsApp da igreja. Caso você opina por uma transferência ou um Pix, tá aí também a chave do Pix, a mesma coisa. Fez a transferência ou o Pix, você compartilha imediatamente nesse WhatsApp que está aí, tá? E uma outra doação que você querer fazer, se está com problema de ir na igreja, talvez mora na fazenda, no sítio, você pode fazer nessas contas aí. E se você precisar do CNPJ, é o mesmo que o missionário fala lá na televisão, tá? O CNPJ da igreja é um só, é 30 902 803 barra 000 -01, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode pegar lá no show da fé, lá você pega lá o CNPJ, tá? Mas não se esqueça de compartilhar, né, com esse WhatsApp aí, que é para contabilidade aqui, e Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente, porque é um mandamento, é um chamado para que as missões vai pelo mundo inteiro, tá? Está chamando a atenção para essa quarta-feira, aqui na rua Coronel Fernando Prestes, número 36, aqui no Centrão de Santo André. O pastor Oswaldo está aqui ao lado do ministro Alencar, orando pelas famílias, né, abençoando as famílias que aqui estiverem. Temos os horários de culto, né, 9, 14 e 19h30, mas o plantão é o dia todo para te atender com o maior carinho aqui no centro de Santo André, para abençoar você e sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Procura o pastor Oswaldo aqui nesse endereço. O pastor Oswaldo não tem ouro nem prata para te dar, não, mas o que eu tenho eu te dou, tá? Eu tenho a palavra de Deus revelada no meu coração, e eu quero abençoar você como vou abençoar agora, um trechinho só por causa do nosso tempo aqui, mas vou te abençoar com essa palavra em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós agora vamos entrar aqui já direto na palavra de Deus, tá? Agora é hora de você prestar bem atenção, você se ligar, porque no estralar de dedo Deus pode falar com você, te dar a revelação daquilo que você tanto necessita, daquilo que você tanto precisa. Basta você ficar ligado que a bênção de Deus vai acontecer na sua vida. Nós vamos lá então para o livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo de número 30. Vamos lá então, primeiro livro de Samuel, vamos aqui no primeiro livro de Samuel, estou mexendo aqui com a Bíblia aqui, ó, tá bom? Vamos aqui então para o primeiro Samuel, o capítulo 2, o verso é de número 30. Diz assim, ó: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim para sempre. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezarem eu desprezarei. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Aqui Deus estava falando com um profeta que deixou
de se santificar e deixava os filhos deles fazer o que queria, deixava a casa de Deus abandonada, mas não é o assunto para nós hoje. O assunto é esse. Deus tinha feito uma promessa para aquela família, Deus tinha feito uma promessa para aquele profeta, que ele e a casa dele andaria perpetuamente, para sempre, estaria na presença de Deus. Mas por causa dessas barbaridades que fizeram, ele diz: longe de mim tal coisa. Os que ama é que não machuca, é que não contraria. Então, esses andarão na minha presença. Mas os que desprezarem isso, os que me desprezarem, serão desprezados por mim. É o que acontece com a maioria do povo, com a maioria, o povo, assim, de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral. É o que acontece com ela, né? Os que desprezam serão desprezados. Não tem jeito, isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus não vai mudar, não vai passar, por mais que o homem queira, não vai passar. As pessoas gostam de Deus, elas querem Deus. As pessoas, de um modo geral, elas consideram Deus. Vocês têm um certo respeito pelas coisas de Deus. Acredita. Mas não querem obedecer ao seu Pai, o nosso Criador. Respeita, tem uma religião, acredita em Deus, que é uma maravilha, mas obedecer, ela não obedece. Tudo que o Pai fala está nas Escrituras, mas ela deixa de lado. O Pai, por exemplo, né? O Pai diz nas Escrituras que tudo que ele abomina é do diabo, que abomina, rejeita. Mas a pessoa, ela gosta de Deus, confia em Deus, mas faz tudo aquilo que o Pai abomina. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas tem muito mais, é só o princípio. Mentira, roubar, maus pensamentos, desejo de vingança, se vingar, querer o mal das pessoas. Tudo isso aí é coisa que Deus abomina. E eu, como filho, abominar é rejeitar. Olha que eu não falei nenhum 0,000,0% das coisas que Deus abomina e que os homens praticam. Se juntam, vão morar juntos. Um respeita o outro, às vezes até respeita por um certo tempo, mas a Bíblia diz: dois homens, o casal junto, sem a bênção de Deus, que é o casamento, é frutificação. Relacionamento entre homem e mulher é só após o casamento. Ninguém respeita isso. Então gosta de Deus, acredita em Deus. Você gosta do seu pai, você acredita no seu pai, mas você não respeita o seu pai. Então ele diz: os que me desprezam, que desprezam Deus, vai desprezar Deus. Deus, eu te desprezo, eu quero saber de você. Não é isso. É o que despreza o que Deus diz que é pecado. É muita coisa que Deus diz, que Deus abomina, que não aceita. Eu, como filho, tenho que acompanhar meu pai. Não posso aceitar também. Então, o sofrimento da sociedade está explicado. Os que me desprezam serão desprezados por mim. Hoje nós estamos falando de vida, vamos orar pela vida financeira. Vamos supor, a pessoa quer de qualquer jeito ficar rica, quer de qualquer jeito ganhar dinheiro, melhorar de vida, e melhora mesmo, trabalha, vai lá,
outros fazem maracutaia, outros dão um jeitinho. Não é como Deus diz que Ele vai abençoar. Ela não prospera, ela não melhora de vida da maneira que Deus ensina, da maneira que o Pai ensina. Então esses, diz a Bíblia, esses que me desprezam serão desprezados por mim. Você foi desprezado por Deus. E ninguém da minha mão escapa. Está escrito lá em Isaías, eu falei para você, pode ler lá, Isaías 43:13. Não pensa que você está à mercê, não pensa que você não vai escapar. Se a justiça dos homens não te alcançar, Deus vai te alcançar. E a de Deus não deixa rastro. Ela vem de uma forma que você nem possa imaginar. Talvez muitos já estão vivendo isso, mas está na hora de sair disso aí, tá? É só você acreditar. Nós vamos lá agora para o livro de São João, para não ficar só no Velho Testamento, né? Já estava aqui no Antigo Testamento. Vamos lá para o livro de João. Livro de João, capítulo 14, só o verso 12, tá? Porque, como eu disse, aqui é só um resumo, tá? Na íntegra mesmo, é só na igreja. Então, o verso 12, o capítulo 14 do Evangelho de São João, do capítulo 14, o Senhor Jesus, aqui já é o Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, 14, verso 12, capítulo, verso 12. Verso 12 diz assim, ó, João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará melhores ainda. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, na verdade, eu digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará melhor ainda. Isso aí eu estou cansado de ouvir, pastor. Deixa eu te dar um recado aqui, deixa eu te dar uma revelação agora da palavra, tá? Jesus como filho, ele estava aqui como eu e você, como filho. Como filho, carne, filho. Depois que ele morreu, ele se tornou espírito, ressuscitou, se tornou espírito, foi para junto do Pai. Mas, como filho, o que a gente leu? Aquele que crê em mim, ele, ou seja, se crê que Jesus é Filho de Deus, crê. Você também é. Eu sou, nós também somos. Então Jesus Cristo veio como Filho para dar um exemplo, para mostrar para nós como se respeita o Pai. Como se obedece ao Pai. E ele obedecia ao Pai em tudo. Nenhuma vírgula. Ele deixava de obedecer ao Pai, por isso que ele nunca pecou. Ele recebeu o nosso pecado, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele era filho. E como filho, ele mostrou como ser um filho que obedece ao Pai em tudo. E se eu crer, se você crer, como a gente leu aí, na verdade, não tem nada que esconder não. Ele disse, na verdade, olha, quem crê e eu sou filho, e vê como que um filho respeite e obedece ao pai, você vai fazer o mesmo que eu fiz. Ou seja, o mesmo que o pai faz, o filho faz, mas desde que o filho seja o filho que obedece, o filho que não rejeita o conselho dos pais. Então Jesus disse, olha, na verdade vos digo, se você crê que eu sou filho de Deus, ou seja, o filho exemplar, o filho que veio dar o exemplo de como respeita o pai, de como obedece o pai. O pai mandou ele para a cruz, ele foi. O pai mandou ele sofrer, ele sofreu. O pai mandou ele morrer, ele morreu. Sem reagir. Porque ele estava obedecendo o Pai. Então, se a gente crê no Pai como ele acreditou, o mesmo que ele fazia, ou que ele pedia, o Pai concedia. Por quê? Porque ele era obediente ao Pai. Então, se nós cremos e obedecer da forma que Jesus fez, nós também fazemos o mesmo que ele faz.
Porque o filho obediente, o pai tem confiança. Fique com esse recado. Eu gostaria de falar mais, mas nosso tempo acabou. Fique com esse recado. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Pega lá seu copo com água. Vamos fazer agora a oração da água em nome de Senhor Jesus Cristo. Levante esse copo de água para o alto. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na minha mão aqui está um copo de água, Pai. Uma água normal, mas eu estou clamando ao Senhor. O Senhor colocar nessas águas todo o teu poder, toda a tua virtude, toda a tua capacidade, toda a tua habilidade. Coloca, Senhor, mas coloca mesmo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa bênção, ela venha estar na vida desse meu irmão, ela venha estar na vida dessa minha irmã, em nome de Jesus. Pelo teu poder, eu estou abençoando para essa água, consagrando essa água, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estou consagrando essa água, com muito temor, mas com muito temor mesmo. Você vai tomar dessa água agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma dessa água com muito temor. Obrigado, Pai. Graças eu te dou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, santificado seja o Senhor. Graças eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma unção tão grande, meu Pai, uma unção tão grande sobre essas águas. Eu creio, meu Pai, que o Senhor há de operar através dessas águas agora. Tome esse remédio. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. E agora, meu Deus, unindo a minha fé com a fé dessa pessoa, eu entro em oração agora em combate contra todo espírito de miséria, contra todo espírito de dívida, todo espírito de fracasso, de derrota, de vergonha. Esse tranca-rua que tem trancado os caminhos dessa pessoa, esse demônio que tem fechado as portas para ela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito da escassez, você vai sair dessa pessoa, vai sair dessa vida e vai sair agora. Eu não estou pedindo, estou mandando. O poder da palavra de Deus, eu estou te ordenando. Pega o seu mal, pega a sua miséria, as suas dívidas, a sua falência, a sua escassez, no nome de Jesus. Vai embora coisa ruim, sai dessa casa, sai dessa família. Espírito de enfermidade, de doença, espírito de morte, saia, desaparece, vai embora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desaparece, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus agora. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Graças eu te dou por essa palavra e outras que virão como essa, para abençoar esse meu irmão, para abençoar essa minha irmã. E te glorifico e te agradeço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Graça nós te damos. E Jesus, visita essa casa. Visita essa pessoa. Onde quer que ela esteja, ela seja visitada pelo Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. E tudo isso é para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por isso.
Oh, meus amigos, é o pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz uma mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje não deu para tocar a volta da vitória por causa do tempo, mas eu creio que se você crê nessas palavras, medite nesses versículos, nesse capítulo, nesses versículos que eu te dei aí. Medita neles, leia o contexto, porque é o contexto aquilo que vem antes do texto que eu dei para você. Medita. Você que está sofrendo, carregando aí qualquer tipo de problema, de enfermidade, medita nisso. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Prosperidade, ela é do Pai. Mas o filho que obedece ao Pai, ele tem direito a todas as coisas. Jesus disse, na verdade eu li para você, na verdade, quem crê em mim, você crê que ele é o Filho de Deus, você crê que ele obedeceu ao Pai, você crê que ele não pecou, ele não desobedeceu em nada, eu acredito. Então você pode fazer as mesmas coisas que ele fez, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração para todas as pessoas agora, porque é a obrigação do profeta, orar por todas as pessoas de todos os lugares, cobrir com a unção que está sobre o profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu amado Pai, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu venho abençoar as famílias aqui de Santo André ou de qualquer lugar desse país que está vivendo, ou do mundo, em nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa que mora lá na melhor casa, no melhor apartamento, mas visita essa que mora debaixo da ponte também, Senhor. Aquele que tem uma influência na sociedade e que não tem influência nenhuma, mas o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Toca nesses doentes, toca no perturbado, toca nesse que está vivendo no mundo da escassez, mas através dessa palavra, dessa oração, ele já saiu dessa pessoa, dessa situação, em nome de Jesus. Pelo teu poder, eu abençoo todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, meus irmãos. Fique tudo na paz, fique tudo na graça. Nós, em nome de Jesus, nós te abençoamos. Você é filho, você acredita em Deus, obedeça a Ele, que você vai ter os mesmos privilégios que o filho obediente chamado Jesus teve. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar, mas eu vou dar a volta por cima. Esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar, mas eu vou dar a volta por cima.